os caminhos concretos da expertise jurídica, entregando a vanguarda do direito superior na prática. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. IEJA. Ensinar é o que fazemos direito. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês já devem ter tido um bom panorama sobre prestação de contas com a professora Lilian, o professor Eilson. Vou falar um pouquinho sobre a prestação de contas retificadora, sobre as sobras de campanha e a impugnação das contas partidárias. Vou falar sobre a prestação de contas retificadora na prestação de contas anual dos partidos e na prestação de contas de campanha. Como os professores que me antecederam já devem ter dito, né? Essas prestações de contas retificadoras estão regulamentadas em duas resoluções do TSE, na 23.607 e na 23.604. Os dois sistemas, né, o SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitoral, e o SPCA, que é o Sistema de Prestação de Contas Anuais, eles são integrados ao PJE. Então, quando o partido presta contas nesses sistemas, automaticamente isso é registrado no PJE. O que acontece? Durante a prestação de contas, né, pode ser, ou após a prestação de contas, pode ser que surja a necessidade de fazer alguma correção, algum ajuste na prestação de contas. Pode ser um ajuste voluntário ou em decorrência de alguma diligência, mas não é qualquer diligência. São aquelas diligências que impliquem em uma alteração substancial na documentação apresentada. Os artigos que regem essa prestação de contas retificadora são os artigos na 23.607, é o artigo 71, que dispõe que na hipótese de cumprimento, que a retificação da prestação de contas somente é permitida na hipótese de cumprimento de diligência, né, por determinação judicial e voluntariamente para a correção de algum erro material. Então, essa prestação de contas retificadora é apresentada via SPCE ou SPCA, que emite um extrato da apresentação das contas. O prestador, então, emite esse extrato, que é levado ao juízo competente com os documentos em mídia eletrônica, que comprove o lançamento feito no sistema e a devida justificativa. O artigo 71 dispõe que em qualquer das hipóteses descritas nos incisos anteriores 1 e 2, a retificação das contas obriga a prestadora ou o prestador a enviar o arquivo da prestação de contas retificadora pela internet, mediante o SPCE, e apresentar o extrato da prestação de contas acompanhado de justificativas e, quando cabível, de documentos que comprovem a alteração realizada, mediante petição dirigida, no caso da prestação de contas apresentada no tribunal, ao relator e, nos demais casos, ao juiz. E nos termos do artigo 71, parágrafo 3º, a retificação deverá ser encaminhada, a cópia dessa retificação deve ser encaminhada ao Ministério Público, que poderá impugnar também. Já a prestação de contas dos partidos, na prestação de contas dos partidos, a retificadora ela é regida pela 23.604, artigo 37, que também dispõe basicamente a mesma coisa, né? Nas hipóteses de cumprimento de diligência ou correção de algum erro, ou eventualmente, por exemplo, quando recentemente nós tivemos um caso em que o sistema, por um bug no sistema, fechou antes do prazo, então o partido pode requerer ao relator ou ao juiz, e aí, demonstrado que o sistema foi fechado antes do prazo,
o juiz determina que o sistema as contas sejam reabertas, né, pelo restante de prazo que faltar. E esse prazo, a reabertura desse prazo, a contagem desse prazo tem início no dia seguinte. Deixa eu ver o que mais aqui. Sobre a impugnação das contas de exercício financeiro. A impugnação está prevista no artigo 31 da Resolução 23.604, que diz que depois de autuadas as contas de exercício financeiro, a Secretaria Judiciária deve publicar o edital para que no prazo de 5 dias o Ministério Público ou partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada. E bem como relatar fatos, indicar provas, pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole alguma prescrição legal ou estatutária em matéria financeira. A impugnação à prestação de contas deve ser formulada em petição fundamentada, dirigida ao juiz ou relator, que, ao recebê-la, deve determinar a sua juntada no processo de prestação de contas e intimar o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus advogados, para apresentar defesa preliminar no prazo de 15 dias, requerendo as provas que entender necessárias, sob pena de preclusão. A apresentação da impugnação ou a sua ausência não obstam a análise das contas pelos órgãos técnicos, nem impedem a atuação do Ministério Público como fiscal da lei. E tanto as contas como as impugnações, elas são processadas em conjunto. O Ministério Público, ele tem que emitir, tem que se manifestar tanto quanto a prestação de contas, como se houver alguma impugnação em relação a essa impugnação. E, ao final, em uma só decisão, o relator ou o juiz apresenta, né, a decisão ou o voto com relação às contas e essa impugnação. E as contas de eleição também podem ser impugnadas, só que num prazo inferior, de 3 dias. E seguem a mesma lógica da impugnação das contas de exercício financeiro. E elas são regidas pelo artigo 56 da 23.607. E aqui é mais ou menos a mesma lógica, né? A Justiça Eleitoral disponibiliza as contas no sítio da internet e aí o Ministério Público, qualquer partido interessado, né, ao analisar essas contas, pode apresentar no prazo de 3 dias a impugnação, em petição fundamentada. E deixa eu ver o que mais. Elas são processadas também em conjunto. E é isso. E o prazo realmente é bem inferior ao de prestação de contas de exercício. Sobre as sobras de campanha. As sobras de campanha também são regulamentadas por essas 2 resoluções e ainda pela Lei 9.504, no seu artigo 31. E o que constituem essas sobras de campanha? Elas são a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros realizados em campanha. Elas podem também serem os bens e os materiais permanentes, adquiridos ou recebidos durante a campanha, até a data da entrega da prestação de contas. E também podem constituir os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdo, conforme o disposto no artigo 35, parágrafo 2º da resolução. E vale dizer também que os gastos de impulsionamento são aqueles efetivamente prestados. Eventuais créditos contratados e não utilizados, eles devem ser transferidos como sobras de campanha. Essa é uma decisão recente do tribunal que evoluiu no seu entendimento e entendeu que esses impulsionamentos contratados e não prestados pelas plataformas,
o valor, a não prestação desses serviços deve ser devolvido, devem ser considerados como sobra de campanha. Isso acontece porque, por exemplo, o Facebook, ele cobra antes pelo impulsionamento e só emite nota fiscal à medida que os serviços forem sendo prestados, né? Então, pode ser que até o final da campanha nem todo o impulsionamento tenha sido realizado, e aí esse valor relativo a esse serviço que não foi prestado, ele deve ser considerado como sobra de campanha. Se ele tiver sido contratado com o FEFEC, ele deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, e se for contratado com fundo de campanha, ele deve ser devolvido ao partido para ser gasto da mesma forma. Enfim, o que é importante ressaltar é que essas sobras de campanha, elas não são destinadas aos candidatos, e ao final da campanha, né, antes da prestação de contas, elas devem ter uma destinação. Em regra, essas sobras de campanha, elas devem ser transferidas para a conta do órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme os recursos e a filiação da candidata, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral. Nos casos de candidato a prefeito, vice, vereador, né, esse valor vai para o órgão diretivo municipal, e se não houver um órgão diretivo municipal, vai para o órgão nacional. No caso de candidato a governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou distrital, vai para o órgão diretivo regional, e da mesma forma, nas eleições presidenciais, né, relativos a candidatos a presidente, vice-presidente, os recursos vão para o órgão diretivo nacional. Esse recolhimento ele tem que ficar evidenciado, né, a transferência dessas sobras devem constar da prestação de contas do partido. E, da mesma forma, devem constar na contabilidade do partido político. Ele deve constar na prestação de contas de campanha e na contabilidade do partido político. Os recursos oriundos do fundo partidário, né? A gente falou dos recursos de uma forma geral, mas existem também os recursos oriundos do fundo partidário. Esses aí, eles têm que ser transferidos para a conta bancária do partido destinada à movimentação de recursos dessa natureza. Os recursos financeiros de origem diversa devem ser depositados, como já dito, né, na conta bancária do partido destinada à movimentação de outros recursos, previsto na resolução de que trata as prestações de contas anuais dos partidos políticos. Já os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais conhecido como FEFEC, eventualmente não utilizados, na verdade, eles não constituem sobra de campanha. Eles têm que ser devolvidos para o Tesouro Nacional por meio da Guia de Recolhimento da União, da GRU, no momento da prestação de contas. Na hipótese de aquisição de bens permanentes com o uso desses recursos do FEFEC, eles devem ser alienados no final da campanha, revertendo os valores obtidos com a venda para o Tesouro Nacional, devendo o recolhimento dos valores ser realizado por meio também da GRU. No caso do procedimento de recolhimento, o procedimento de recolhimento das sobras, no caso de não serem recolhidas essas sobras até a data prevista para a apresentação das contas, os bancos têm a obrigação de efetuar essa transferência do saldo financeiro da conta bancária eleitoral dos candidatos, né, dando a destinação que já está prevista na resolução. Além disso, eles devem comunicar à Justiça Eleitoral até 10 dias e também devem comunicar ao órgão partidário e à Justiça Eleitoral, informando o titular da conta bancária
encerrada e a conta bancária de destino desses valores. Se houver qualquer dúvida sobre a identificação da conta de destino, os bancos podem requerer essa informação à Justiça Eleitoral. Agora, jurisprudência interessante sobre as sobras de campanha. O aporte de recursos próprios na campanha eleitoral submete-se aos mesmos requisitos formais das doações realizadas por terceiros. O que é isso? Se o candidato se autofinancia, esses recursos não aplicados ao final, eles não podem voltar para o candidato. Eles devem observar o mesmo rito das sobras de campanha. Outro precedente interessante, quando evidenciado o pagamento mediante recursos públicos. Esse aqui é o precedente relativo ao impulsionamento. Ele é relativamente recente, do ano passado, né? Quando evidenciado o pagamento mediante recursos públicos, autoriza a determinação de recolhimento ao erário sobre risco de enriquecimento sem causa do prestador de contas e caracteriza falha mediante malversação de recurso empregado pela falta de zelo no uso da verba pública. Então, esse precedente aqui basicamente é relativo ao impulsionamento de conteúdo quando o serviço não é completamente prestado, apesar de contratado e pago antecipadamente, ele não é completamente prestado até o final da campanha. Esse valor relativo a esse serviço não prestado, como eu já disse, tem que ser devolvido, né, ou para o fundo partidário ou para o Tesouro Nacional, no caso de ter sido gasto com valores oriundos do FEFEC. Então, aqui tem um resuminho sobre a destinação das sobras de campanha, conforme a origem, né? Transferir para a conta bancária do órgão diretivo da circunscrição do pleito, municipal, regional, nacional. Os recursos oriundos do fundo partidário devem voltar para a conta bancária, devem ser restituídos à conta bancária do partido, que dará uma destinação também destinada à movimentação de recursos da mesma natureza. No caso dos valores oriundos do FEFEC, eles não podem ser considerados como sobra de campanha, devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional. E os bens permanentes adquiridos com recursos do FEFEC, eles devem ser alienados até o final da campanha pelo preço de mercado e os valores devem ser revertidos ao Tesouro Nacional. A Justiça Eleitoral pode pedir que o partido, na prestação de contas, demonstre que o imóvel, né, ou o bem permanente foi vendido pelo preço de mercado. E se o responsável pelas contas não fizer a transferência até 20 de dezembro, os bancos devem efetuar essa transferência do saldo financeiro para o órgão partidário ou para o Tesouro Nacional, no caso dos recursos do FEFEC, e devem comunicar à Justiça Eleitoral até 10 dias, identificando o titular da conta encerrada e da conta de destino. Aqui tem um quadro mais esquematizado sobre essas sobras de campanha, a natureza dos recursos, conforme a natureza dos recursos e a destinação. E é isso. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. Ensinar é o que fazemos direito.